Se você está construindo ou reformando, exige uma dúvida que trava muita gente. Qual o padrão de entrada que eu vou utilizar na minha obra ou na minha reforma? Qual a categoria que a minha instalação se enquadra? Qual é o nível de tensão que eu vou trabalhar? Qual a caixa que eu vou utilizar? Será que eu preciso utilizar porte? Isso trava muita gente. Meu nome é Thiago Ribeiro, sou engenheiro aqui da RV Engenharia e hoje eu vou tirar as suas dúvidas de maneira prática e te mostrar quais são as categorias, quais são as formas de instalação conforme a norma da CPFL. Eu sei que isso é difícil encontrar essas informações por aí, muitas das vezes nem os próprios funcionários da CPFL passam essas informações pra gente. Eu falo isso porque eu já passei por isso, mas hoje nesse vídeo eu vou resumir para você as partes mais importantes do padrão de entrada das normas da CPFL. Então já se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já deixa o seu like que esse vídeo vai valer muito a pena para você. Então vamos lá. Então, qual a categoria que a minha instalação ela se enquadra com base nas normas da CPFL? Para quem ainda não sabe, a CPFL ela divide em categorias conforme a potência da instalação, a potência demandada da instalação. Tem muita gente que se complica em relação a essa palavra categoria, mas é só uma forma simplificada para você deixar cada instalação aí no seu quadrado. Com base na categoria da sua instalação, você vai conseguir definir aí qual vai ser o seu padrão de entrada, qual o modelo do seu padrão de entrada, qual vai ser o disjuntor, a corrente ali do seu disjuntor no padrão de entrada, qual vai ser os cabos que você vai trabalhar e até os eletrodutos que você vai trabalhar também nessa caixa e também qual vai ser a tensão definida. Tudo isso é com base na potência do seu imóvel. Aí você vai conseguir definir a categoria da sua instalação e você vai saber qual vai ser o seu padrão de entrada. O que muita gente erra nessa etapa é achar que o padrão de entrada da CPFL precisa ser igual para todos os imóveis, o que muita gente se engana. Vai depender muito da potência e qual categoria vai se enquadrar. Aí o que acontece? A pessoa faz o padrão de entrada, monta ali o padrão de entrada e faz a solicitação de ligação. Quando chegar no momento de ligação, a CPFL faz a sua vistoria e é verificado que não é aquele padrão, porque não é essa categoria. Muitas pessoas se enganam, acabam sendo reprovadas na instalação por causa disso. Então, primeiro, a gente precisa descobrir qual é a categoria que o seu imóvel está. E com base na norma da CPFL, ela divide em 3 categorias básicas, que é a categoria A, B e C. Vamos começar com a categoria A. O grupo A é o grupo monofásico, aí ela divide entre A1 até A4. Tá? Como é monofásico, como é o primeiro grupo, atende a pequenas instalações com uma potência máxima de 15 kW. E nesse caso, essa instalação ela vai ter apenas 2 condutores de alimentação ali no padrão de entrada, que vai ser uma fase e vai ser um neutro entrando. Por isso que é uma instalação monofásica dentro dessa categoria. Quais são os imóveis que estão dentro dessa categoria? São pequenas residências, são pequenos comércios que não têm uma potência elevada, não tem, por exemplo, equipamentos de uso específico, como um chuveiro, como um micro-ondas, como equipamentos que tendem aí, exigem uma demanda maior. Então, esses imóveis, eles se enquadram no grupo A, que é o grupo primeiro, que é o grupo monofásico. Já o grupo B é o grupo bifásico. Nós temos aí no grupo B, o grupo B1 até o B3. Aqui a gente já vai trabalhar com um bifásico. O que significa isso? Que no padrão de entrada você vai ter ali 2 fases entrando de alimentação e vai ter um neutro. Então vocês vão ter 3 condutores, sendo 2 fases e um neutro, tá? Nesse caso a gente já tem um padrão de entrada, uma instalação bifásico. Qual é a potência do bifásico nesse caso, desse grupo B? Nós vamos ter ali uma potência demandada do imóvel de 12 a 25 kW, tá? Então, dentro desse padrão, já se enquadra no grupo B. Esse é o grupo que a maioria das casas mais modernas, elas costumam se enquadrar, ok? Nesse imóvel a gente vai ter aí já ar-condicionado, já vamos ter chuveiro elétrico, uma potência aí mínima até exigida pela CPFL de 6.500, tá? A gente vai ter já forno micro-ondas, que vai demandar de fato uma potência um pouco maior, mas nem tanto. Então ali a maioria dos imóveis, eles se enquadram nesse grupo B.
Já o grupo C é o grupo trifásico, e aí a CPFL ela separa em C1, né, o grupo C, C1 até C11. Aqui nós estamos falando de carga de 25 até 75 kW, ou seja, são imóveis que já demandam uma potência muito elevada, que além de terem equipamento de uso específico, tem outros equipamentos com até uma potência maior, que exige ali até uma proteção indutiva. Já nesse grupo, nós vamos entrar em outra situação. No grupo C já é exigido o que a gente chama de medição indireta. O que significa isso? E aqui que muitas pessoas se atrapalham. A medição indireta, a potência é tão elevada, ali a corrente é tão demandada, a tensão elétrica ela não pode chegar diretamente no medidor, tá? No dispositivo de proteção e no medidor. Por isso que a gente chama de medição indireta. A gente vai ter ali T6, né? Transformadores de corrente, a gente vai ter outros equipamentos para que consiga diminuir essa tensão, proteger essa tensão, para depois ir para o medidor. Por isso que não é só aquele padrão mais comum nas residências, que é o medidor e o disjuntor. Aqui a gente vai ter outra caixa, a gente vai ter a apresentação dos T6, nós vamos ter ali outro dispositivo de proteção, para depois essa corrente, essa tensão, ela chegar de fato tanto no disjuntor e também no relógio de medição. E agora, como descobrir qual a categoria o seu imóvel ele se encontra? Aqui não é chute, aqui é cálculo mesmo. O primeiro passo é calcular a potência demandada do seu imóvel. Ou seja, você vai fazer a somatória de toda a potência que seu imóvel demandar, dos equipamentos, que tem ali uma potência de uso específico, uma potência um pouco mais alta, das tomadas que serão instaladas, da iluminação do seu imóvel, enfim, você vai somar toda essa potência e você vai ter uma potência bruta, que a gente chama de potência aparente, uma potência total ali do seu imóvel. Legal, esse é o primeiro passo. O segundo passo é aplicar um fator de potência. Isso lá no caderno técnico da CPFL, na JET 13, apresenta o fator de potência para cada sistema, para iluminação, para tomada de uso geral, para os equipamentos, tá? E aí você consegue ter uma potência realista, né, que a gente chama de potência ativa, com base na sua potência bruta, na potência total do seu imóvel. Tendo isso, você vai ter a potência que a gente acabou de conversar. Aí você vai ter uma potência total que você vai verificar qual categoria o seu imóvel vai se encaixar com base nessa potência. E com isso, você vai conseguir definir o dispositivo de proteção do seu imóvel. Bora lá? Então essa tabela aqui, ela está lá tá no anexo da JET 13, norma da CPFL, que fala sobre o padrão de entrada para baixa tensão, tá? Então aqui, ó, primeiro, como eu comentei com vocês, primeiro calcula a potência total, e aí você vem e verifica aonde se enquadra o cálculo, a potência total, a carga instalada que você calculou, tá? Então aqui eu tenho a categoria A, são os clientes monofásicos, tá? A maioria, pelo menos aqui na nossa região, não trabalha mais com monofásico, trabalha sempre com bifásico, até porque você vai ter duas fases que você pode distribuir e trabalhar com essas duas fases que estão entrando no imóvel, fica melhor para a instalação. Aqui na categoria A1, que você tem aí até 6 kW, o que vai acontecer? Você vai ter um ramal de entrada de 6 mm, só para você entender essa tabela. Você vai ter um ramal de entrada aí com cabo de 6 mm, tá? Aqui no caso o nosso condutor é cobre, 6 mm. Se você for trabalhar com alumínio, 10 mm, tá? Então alumínio é obviamente que vai ter que ser um diâmetro maior. Eletroduto, nesse ramal de entrada de 32 mm, com disjuntor de entrada também de 32. Então, conforme vai aumentando a potência total da sua edificação, do seu imóvel, vai aumentando o dispositivo de proteção, a não ser que você aumente a tensão. Igual aqui, você tem uma potência de 10 kW, tá? Ou seja, uma potência maior que 6, porém, aqui a gente está trabalhando com 220, 380. Logo, o dispositivo de proteção, o condutor do dispositivo de proteção vai ser o mesmo para uma edificação imóvel de 6 kW, porém com 127, tá? Então nessa tabela, o anexo da JET 30 é apresentado como que deve ser o seu padrão de entrada. Aqui nesse caso a gente vai ter um poste padrão, tá? Poste padrão para medição direta.
ou seja, é aquele mesmo que a gente compra até pronto já, porque quando menor é a corrente, né, a categoria, fica até mais fácil para instalar. Ou você trabalha com o poste padrão, ou trabalha com a caixa de medição. Aqui você pode utilizar a caixa tipo 2, a caixa tipo E ou a caixa de policarbonato, tá? Eu deixei aqui na frente as caixas, ó. Essa caixinha aqui mesmo, você pode trabalhar com ela para ligação monofásica e bifásica. O tipo 3 para ligação trifásica, para medição direta, tá? Aquela policarbonato que é interessante aqui para nossa região. Nós estamos aqui na Baixada Santista, São Vicente, Santos, para Grande Cubatão. O interessante é policarbonato, não utilizar nada, não utilizar caixa ali que a gente pode ter problema com corrosão, até o caso da questão da maresia. Então aqui é a tabela 1 da categoria A, tá? Vamos aqui para a categoria B. A mesma coisa, com base na potência que você tem no seu imóvel, potência instalada. Com base na potência instalada, você vai verificar o condutor do ramal de entrada e o dispositivo de proteção do ramal de entrada. Você vai verificar até qual vai ser o seu condutor do aterramento, o eletroduto do aterramento, o poste que você vai utilizar, ok? Ou a caixa de medição que você vai trabalhar. Aqui na categoria B, aquela categoria que eu comentei com vocês, que era de 12 kW até 25 kW. Agora vamos para a categoria mais complexa, a categoria C. Aqui na categoria C, ó, de C1 até C3, você vai trabalhar com o quê? Com a medição direta. O que seria a medição direta, eu já comentei aqui nesse vídeo, é aquela medição que você vai ter apenas a caixa com medidor e com disjuntor de proteção ok. Porém, se você sair da C3, ou seja, se você passar de uma potência de 32 kW até 76 kW, você vai trabalhar com a medição indireta. Aqui você pode trabalhar com a caixa tipo H. O que seria a caixa tipo H? É esse tipo de caixa aqui. Medição direta vai ser uma instalação mais robusta, tá? Porque aqui eu vou precisar de T6, aqui eu vou precisar de proteções maiores para conseguir diminuir a tensão, a corrente que está chegando, para atender o medidor. Imagina que você tem, ó, vamos lá, vamos fazer uma analogia da medição indireta. Imagina que você tem um reservatório superior, tem um volume muito grande. Para você não trabalhar com um reservatório imenso lá na sua laje, o que você vai fazer? Você pode dividir ele em 2 reservatórios, tá? Você vai dividir essa potência, esse volume de água que vai demandar desse imóvel. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. A gente vai diluir essa corrente que está demandando desse imóvel, que não pode chegar tudo junto no medidor. Ó, aqui é a caixa de policarbonato que eu comentei. Aqui na nossa região é o que mais nós utilizamos por causa da maresia. Aqui nós estamos na categoria C, clientes trifásicos. Passou dessa categoria, tá? Essa categoria aqui da C6 para frente, aqui eu tenho sistemas mais complexos, ou seja, tem alguns casos que eu preciso até avaliar, na verdade a maioria, né? Mas você precisa avaliar até a rua, para ver se a CPFL, ela consegue atender a demanda que você está exigindo, tá? Porque às vezes não atende, ou tem um transformador muito longe, ou não vai atender, aí você vai ter até que custear a reforma que vai ter que fazer na rede que está passando na sua rua. Mas o que é mais importante aqui, verificar a potência e verificar a sua categoria para você não ter erro no momento que você for fazer o padrão de entrada. Agora você já sabe, padrão de entrada não é só comprar o poste, comprar a caixa e pronto. O padrão de entrada ele começa pela categoria que está a sua instalação. E a categoria para você encontrar começa com a verificação da carga instalada do seu imóvel. E com isso você consegue definir a categoria e o padrão de entrada que você vai trabalhar. Se você está precisando de um projeto, de uma definição dessa carga, de uma definição desse padrão de entrada, uma ajuda mais de perto, chama a RV aqui embaixo, nossos dados estão aqui embaixo, que a gente está pronto para lhe atender. Ok? Lembrando que aqui é só a parte do padrão de entrada, a CPFL ela não aprova a sua instalação se a sua instalação interna ela não tiver conforme a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. E também é necessário que tenha um projeto elétrico
para você fazer corretamente com base na 5410, tá? Que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. E a RV também trabalha com este tipo de projeto, então pode chamar a gente aqui embaixo. Esse foi o vídeo de padrão de entrada da CPFL, aqui da nossa região. Se você é de outra região, que é outra concessionária, por exemplo, em São Paulo, que é a Enio, ou outra região, que é a CEMIG, enfim, mande aqui se você quer um vídeo falando do padrão de entrada da concessionária da sua região, que a gente vê aqui se a gente faz esse vídeo, tá? Até porque a gente também atende outras regiões, principalmente a cidade de São Paulo, e a gente entende bastante sobre como as concessionárias trabalham. Gostou desse vídeo? Não deixe de dar o like aqui embaixo. Deixe também seu comentário, seja ele positivo, seja ele negativo, só comenta aqui que ajuda a gente pra caramba. E eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!